Olá, pessoal. Então vamos voltar com mais um exemplo aqui de física cinemática, né? E o exercício diz assim, olha. A distância entre dois automóveis é de 300 km. Então aqui eu tenho os dois automóveis, a distância entre eles, essa linha vermelha aqui, 300 km. Eles andam um ao encontro do outro. Então esse caso aqui agora é diferente. Esse carro aqui, que eu vou chamar de carro A, por exemplo, ele vai ao encontro do carro B. Porém, o carro B também vem ao encontro do carro A. Então, as velocidades deles vão se somar aqui, ao invés de subtrair, né? Que quanto mais o móvel A está indo no sentido do B, o B está chegando mais perto ainda do A. Então, está ajudando a que esse encontro seja mais rápido, né? Então, essas velocidades aí estão se somando nesse período de tempo aí, certo? Então vamos lá, eles andam um ao encontro do outro com velocidade constantes de 60 km por hora. Então esse aqui tem a velocidade dele, que é o móvel A, 60 km por hora, e o móvel B a 90 km por hora. Eu quero saber ao final de quanto tempo eles se encontrarão. Então, mais uma vez, né, a gente quer saber o momento em que eles vão se encontrar aqui. Porém, a gente sabe que no momento do encontro, a equação horária do móvel A é igual à equação horária do móvel B, né? E eu quero saber o tempo do encontro deles. O tempo do encontro deles, a gente sabe que o tempo dos dois aqui, no caso, vão ser iguais, né? Então, a gente sabe que T de A é igual a T de B, porque você começa a soltar, libera os carros, começa a contar o cronômetro. O tempo do encontro, então, é o tempo que os dois gastaram para se encontrar. O tempo é o mesmo, porque eles saíram no mesmo instante, né? Então, a gente já pode dizer isso aqui também, ó. Né? Que o tempo de A é igual ao tempo de B, é igual a T no momento do encontro. Isso aqui é no momento do encontro, né? Então, vamos até pôr aqui, para lembrar que é no momento do encontro. E esse aqui também, eles vão ter a mesma posição no momento do encontro também, certo? Então, veja bem. Vamos escrever a equação horária do móvel A. A equação horária do móvel A é o quê? O espaço inicial, né? Vamos começar a contar como se a gente estivesse saindo daqui. Espaço inicial desse móvel A é 0, mais a velocidade dele, que é 60 km por hora, vezes o tempo. Eu já vou adotar o T como... Vamos colocar aqui T de A, e na próxima linha a gente já conserta isso. 60T, já troquei o TA por T. A equação horária do móvel B, então, vai ser o que? A distância entre esses dois. Se esse aqui eu marco 0, então esse aqui o marco dele é 300. Então, vai ser 300 mais a velocidade dele, que é 90. 90T de B. Então, B é 300 mais 90T. Então, aqui a gente tem o espaço inicial dos dois. Agora, igualando os dois, né, de acordo com a expressão que a gente colocou aqui, no momento do encontro eles têm o mesmo espaço, né, eles estão no mesmo espaço. Então, eu vou ter que o S de A é 60T, é igual ao S de B, que é 300, mais 90T, mas aqui tem um detalhezinho aqui que eu esqueci de colocar aqui, olha, veja bem, esse móvel B, ele tá vindo no sentido para cá, então, olha, esse carrinho tá indo no sentido para lá, vamos adotar a trajetória como se fosse a trajetória para a direita. Esse móvel A velocidade dele é 60, esse móvel B, a velocidade dele, ele tá no movimento retrógrado, né, então a velocidade dele aqui, ó, eu já vou pôr logo aqui menos 90, para não correr o risco de esquecer, né? Então, vamos pôr aqui menos 90, certo? Então, aqui é menos 90T. Então, vamos lá, olha, 60T, menos 90 vem para cá, mais 90T, é igual a 300. Então, 60 mais 90, 150. 150T é igual a 300. Passo 150 dividindo... O T é 300 dividido por 150, 2. 2 aqui, que é quilômetros por hora, então é 2 horas. Então, depois de 2 horas, eles vão se encontrar.
Mas o que está acontecendo nesse caso aqui? Um móvel está no movimento progressivo, que ele está no mesmo sentido e direção, mesma direção, que é a reta, né? E sentido da trajetória. Esse móvel está na mesma direção que é a reta, porém o sentido dele é contrário ao sentido da trajetória. Então, quando isso acontecer, é o que eu disse, eles vão se encontrar mais rápido. Por quê? Porque a gente pode dizer nesse caso, que as velocidades dele se somam. Então, olha, dois corpos na mesma direção e sentido contrário, somam-se as velocidades. Então, eu vou dizer que o V é dado por VA mais VB, que é o contrário daquele exemplo anterior que a gente viu, né? Lá eles estavam no mesmo sentido da trajetória. Aqui não, aqui em sentido contrário. Então, vão se somar rapidamente. Então, vamos lá. V é igual a 60 km por hora mais 90 km por hora, certo? Isso aqui eu vou pegar em módulo, né? Tô pegando 90 positivo porque ele tá movimentando. E ao encontro desse daqui, esse aqui tá ao encontro dele. Então, com certeza, vai somar essas velocidades aí rapidamente, eles estão juntos. Então, dá 150 km por hora. Porém, a gente sabe que para calcular a velocidade, a fórmula no movimento uniforme, a velocidade coincide com a velocidade média. Então, ela é a fórmulazinha da velocidade média, ΔS sobre ΔT. E a gente viu no exemplo anterior, o quê? Se eu isolar o ΔT, basta passar o V para cá, né? Troca de lugar aqui o V com o T, né? Então, ΔT é igual a ΔS sobre V. Isso implica o quê? Que ΔT é igual... ΔS é a distância entre os dois móveis, né? Então, é 300 dividido pela velocidade. A velocidade deles, né? Desse conjunto ali é 150. Então, vou pôr uma seta aqui para repetir aqui. ΔT é igual a 300 dividido por 150, 2 horas. Então, 2 horas vai ser o momento do encontro desses dois móveis, tá certo? Então, vamos ver aqui a diferença, ó. Os dois estão em trajetória retilínea. A trajetória está no sentido para a direita. O móvel A está para a direita, porém, o móvel B está no sentido para a esquerda. Então, eles vão se encontrar muito mais rápido do que a gente imaginava, né? Se eles estivessem todos os dois na mesma trajetória, no mesmo sentido da trajetória. Mas não estão, então as velocidades vão se somar nesse caso. Então, V é VA mais VB. Certo? Agora, se esse móvel B estivesse caminhando no sentido da trajetória, aí eu fazia diferente, a velocidade do maior menos a velocidade do menor, certo? Então, é isso, né? E no caso, geralmente o maior vai estar aqui na esquerda, né? Porque vocês vão encontrar algum momento, com certeza esse aqui vai ter velocidade maior que aquele. Porque uma hora ele vai ter que encontrar aquele, se aquele está no sentido da trajetória também, né? Então, vai ser VA menos VB. Tá? Então, os dois na mesma sentido da trajetória, você pega a velocidade A menos a velocidade B, para encontrar o momento do encontro. Se os dois estiverem em sentidos contrários à trajetória, soma-se as velocidades. Então, VA mais VB é a velocidade desse momento todo aí, tá certo? Então, é isso. Depois a gente volta com um outro exemplo. Por enquanto é só.